Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao AWS Talk Show. No dia de hoje a gente vai falar sobre um tema super relevante para o varejo brasileiro, que é Retail Media. E para isso eu trouxe dois especialistas no assunto, a Carolina Piber. Seja muito bem-vinda, Carol. Oi. Prazer, obrigada pelo convite. Claro. E o Enio Garbim, meu grande parceiro, a AWS também. Tudo bom? Bem? Tudo bem, fiquem à vontade. E vamos lá. Bom, então vamos lá. Primeiramente eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Vou pedir para a Carol e Enio se apresentarem para o pessoal poder conhecer vocês. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Carolina Piber, eu sou diretora de Amazon Ads aqui no Brasil, tocando tudo que é a parte de publicidade na Amazon. Bom, meu nome é Enio Garbim, eu represento a unidade que é focada na indústria de varejo e bens de consumo da AWS, uma estrutura mundial que tenta agregar esse conhecimento que tem mundialmente da presença da Amazon, aqui para a América Latina e especialmente aqui para o Brasil. Estou aqui na AWS já tem uns 2 anos e meio, mas eu brinco sempre que eu estou trabalhando nessa indústria desde o século passado, então vivi muito dessas transformações e é muito interessante ver o que está acontecendo. Muito contente de estar aqui, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, Carolina. Obrigada. Bom, Carol, então eu vou começar com você, né? Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente sobre a Amazon Ads no Brasil. Então, a sua visão, né, sobre o mercado brasileiro, em específico para Retail Media. E é interessante, né? Porque a Amazon, quando a gente fala, ela é conhecida pelo e-commerce, né? Aí venho falando de publicidade, de mídia, falando, não, mas a Amazon faz isso também? Faz sim. E faz oferecendo um portfólio de soluções de publicidade, mas no que a gente chama de funil completo. Então, do topo do funil, que é awareness, né, consideração de marca, construindo, né, esse relacionamento com os clientes, até lá embaixo, no fundo do funil, que é quando você se preocupa com a conversão, né, com as vendas, que acredito que todo varejista quer esse propósito em vendas. Então, a Amazon oferece esse portfólio completo, nós ajudamos as marcas a trabalhar todas as etapas da jornada do consumidor, que é realmente muito complexo, né? Você chegar para o seu consumidor, para o seu cliente, com a mensagem certa, no momento certo, no canal certo. Então, a Amazon oferece todas as soluções para que seja mais fácil para o varejista, para uma marca, seja pequena, seja grande, para poder conectar com esse consumidor numa variedade de formatos. Então, assim, pensa, você acorda e você coloca lá a sua Alexa e você fala, Alexa, toque a minha playlist favorita. Aí aparece um anúncio de áudio, e aí, opa, né? Esse é o início da tua jornada, mas de repente você não está naquele momento de compra. Daí tudo você pode comunicar com anúncios que a gente chama de display, né? Com imagens, para que eles possam ver o teu produto, a tua marca, a tua mensagem, o vídeo também. Então, tem uma grande variedade para as marcas escolherem como aproveitar esse potencial de soluções. O interessante que você comentou, Carol, é essa coisa da diversidade de toda a operação que a Amazon como um todo consegue fazer. É muito interessante de ver isso, né? Seja como você falou, né? A Amazon é muito conhecida pelo e-commerce, né? Então a gente também na AWS, e você vê as outras unidades da empresa, você nota claramente isso, que não existe uma visão, e que bom que a gente está aqui para fazer esse trabalho, que é a gente mostrar que existe essa visão mais ampla, né? A gente brinca sempre, a AWS ela nasceu do varejo e ela é feita para varejistas. E nada mais relevante para o varejo do que efetivamente o que você está falando de comunicação certa, na hora certa, do jeito certo para o consumidor, na hora que ele vai absorver isso, né? Não na hora que ele vai considerar aquilo absolutamente desnecessário. Então, acho que é interessante isso, a gente está aqui com a oportunidade de molhar dois lados, né? Ou compor os lados de um grande, digamos, puzzle de peças que a gente pode utilizar a favor
do varejo brasileiro, né? E o consumidor é o mesmo, né? Exatamente. Não é que um cliente quando ele está no e-commerce e outro quando você quer comunicar a sua mensagem, né? Nós somos consumidores, nós somos clientes e estamos expostos. E para as marcas é cada vez mais difícil porque a publicidade, as opções são muito fragmentadas. Então imagina que a Amazon consegue encontrar esse seu consumidor, né, seu cliente, em todo o universo de possibilidades, seja quando ele está consumindo vídeo, muito engajado, ou quando ele está muito pronto a realizar essa compra, né, essa conversão que é o ticket dourado, né? Exatamente. Bacana. E agora a gente pensando no mercado brasileiro, né? Como que vocês têm adaptado essa estratégia aqui no Brasil? Olha, primeiro eu tenho que falar que eu sou argentina, gente, mas espero que tá tudo certo, né? Então, assim, eu falo isso porque eu amo o mercado do Brasil. Como todos os mercados, cada um tem as suas particularidades, tem conceitos que são universais de qualquer consumidor, né? Todo mundo quer o melhor valor para o investimento, para o custo, então isso é universal. Mas aqui no Brasil, existem nuances culturais que são importantes para as marcas, para as empresas, terem em conta na hora de montar a estratégia de comunicação, de planejamento, de mídia, né? Então o brasileiro gosta muito dessa conexão com a marca. Tá. Não vem me vender, só vender. Você tem que construir uma conexão comigo, um relacionamento. Eu tenho que confiar na marca, né? Tenho que saber quem que você tem os meus valores. Então, existe no mercado uma grande preocupação por construir essa presença de marca para que o teu consumidor, primeiramente, considere você. Tá. E depois ele vai comprar. E o que é interessante que uma vez que essa construção de marca é bem feita, está consolidada, você pode entrar com a variedade de produtos, que isso para um varejista é fundamental. Porque, de repente, você tem o teu produto carro-chefe, mas você tem aquele produto que é mais difícil, que você não sabe como chegar, você tem audiência para isso também, né? Então, é muito importante construir esse relacionamento, a confiança, gerar lealdade, né? Para que você possa depois trabalhar a recompra. E uma outra característica que a gente aqui na Amazon Ads considera bastante, ajuda bastante, são o que a gente chama dos momentos de alto tráfego, né? Black Friday, que não é uma coisa brasileira, mas que a gente completamente abraçou. Totalmente. Né? Tirou completamente o balanço do Natal, lembra? Sim. Ele foi completamente desbalanceado pela Black Friday no Brasil. E já existem pesquisas que demonstram que esse período de compra, que antes era muito concentrado aí no início de dezembro, e nem se fala aquele que você deixa para a última hora também? Também, deixo. Então, olha, você entra na estatística. Mas completamente. Penduradinho na estatística, jeitinho. A boa notícia é que agora os varejistas têm um período mais amplo, porque você consegue distribuir esses momentos de alto tráfego capitalizando outras datas, como, por exemplo, o Black Friday. Então, assim, é muito importante para a logística também. Você não quer tudo concentrado na última semana. Então, trazendo isso, aproveitando esses momentos que você sabe que tem procura alta, que tem engajamento, que tem comparação, que tem esse fluxo e aprendendo, né, do teu consumidor. Porque de nada adianta você estar no pico da Black Friday lá e você não aprender com isso. Como o teu consumidor está interagindo com o produto, o que ele está fazendo, por que ele abandonou o carrinho, o que ele abandonou no carrinho, né? E com tudo isso você entender como o teu consumidor se comporta e como ele muda ao longo do tempo também, né? É interessante, só para complementar aqui, é interessante você estar trazendo esse ponto de vista, porque de fato, essa movimentação das grandes datas, né, de alto tráfego, ela impacta a empresa como um todo, né? Ele impacta como fazer marketing, né, como marketear, como operar a loja nesses movimentos, nesses dias de alto movimento, como operar a logística. Então, ter a capacidade de trabalhar isso e trabalhar a influência na jornada de compra, como você falou, Carolina, é extremamente importante para eu poder ter o melhor resultado, que no final do dia é o que o varejo sempre busca, né? Quer dizer, como ser o mais efetivo, né? E ter mais eficiência nos seus investimentos para trazer o melhor resultado efetivamente de vendas. Senão você
faz muita força, não, né? Aquela brincadeira de falar, eu costumo falar, você vende o sonho e ou entrega o pesadelo ou vive o pesadelo para entregar o sonho, né? Então você que escolhe. Então é interessante ver que isso de fato cria uma forma diferente e se conectar com o consumidor cada vez mais fundamental, né? Você tem que capitalizar, né? Porque, afinal do dia, é conhecimento que você tem que capitalizar para que você possa funcionar melhor e dar uma melhor experiência para esse cliente. Perfeito. Você falou bastante, né, de comportamento e boas práticas. E o que você vê como pontos de melhoria? Eu tocaria nessa parte do aprendizado, o que a gente chama de insights, né? Mas insights não é nem mais nem menos do que o quanto você sabe daquele que você quer chegar. O conhecimento, né? Esses dados, a informação que você consegue colher a partir do que você já tem, né? Do comportamento da sua loja, seja ela online, offline, o que acontece e ser consistente, né? Não é, hoje vou descobrir como que a minha audiência está se comportando. Aí você vai, faz uma análise, entende tudo. Não, isso tem que ser constante, né? Porque você vai incorporando esses pontos, né, na tua estratégia. E eu acho que hoje não existe, talvez de maneira otimizada, uma disciplina dos varejistas. Claro, tem muitas outras prioridades. Eu tenho que operar minha loja, eu tenho custos, eu tenho tráfego, eu tenho fornecedor, eu tenho um monte de coisa. Mas isso não é uma carga adicional. Na verdade, é entender para que você possa otimizar isso melhor. Nem se fale dos investimentos de marketing, né? Como que eles podem trazer o maior retorno no seu investimento, chegando na pessoa certa, no momento certo, porque as coisas mudam também, né? E mudam até por fatores externos a você. Pode ser na sua concorrência, pode ser dinâmicas de mercado, se você trabalhar com produto importado ou não. Enfim, tem muita coisa e é dinâmico, né? Cada dia que você abre a loja física é um mundo novo, né? E aí você aprende. Só que a loja online, ela não fecha nunca. Então, a coisa está acontecendo até quando você não olha. Exato. Olha que importante que é você ter a disciplina de entender o que está acontecendo. Vamos imaginar uma jornada de compra e você tem sempre a mesma característica de produto que a gente chama abandonado, que é fortíssimo. Mas é aquele produto que fica lá e o cliente não consegue concluir a compra. Por quê, né? Você vai tirar ele da prateleira? Você vai abaixar o preço? Você vai vender ele junto com outro? Cara, existem inúmeras possibilidades, mas você tem que entender. Ele está sendo abandonado no carrinho, por quê? Ele está impedindo você adquirir um novo cliente, por quê? Entende essa dinâmica, né? Então, acho que esse talvez para mim, um dos grandes pontos a serem melhorados e estamos aqui para isso. Então, não é que o varejista está sozinho, estamos juntos nessa, estamos juntos, estamos ajudando, mas é um trabalho que tem que ser constante. Eu acho que a gente fala muito nessa linha, Carolina, a gente fala muito do conceito de que a gente está... Hoje em dia a gente ficou mais rico de dados, mas continuamos pobres de insights. Ou seja, nossa capacidade de coletar dados ficou melhor, mais barata, tá? Ficou em maior escala. Então a gente consegue capturar mais dados, mas a gente está pobre em insights. E quando a gente olha nesse ponto de vista que você está falando, de entender, é mudar um pouquinho o centro de gravidade, tá? O centro de gravidade, ele tem que você tem que trazer ele para o cliente. Não como eu olho ele, mas como ele me olha. Porque na hora que eu olho dessa maneira, eu consigo entender qual é o sentido que eu estou fazendo para ele, que é o que vai fazer de fato ele comprar, e é isso que eu de fato tenho que ativar. Então, quando a gente olha hoje na oportunidade, que a gente vê isso, certamente, o Brasil é muito interessante em algumas coisas, mas nesse aspecto, eu diria que o outro lado do mundo, né, o mundo mais asiático, nasceu com uma coisa de dados mais forte neles.
até porque eles entraram num jogo mais de marketplace. Você considerar que hoje em dia 4 dos 5 maiores marketplaces do mundo são todos asiáticos, você tem uma percepção de caras que são talvez um pouco mais nativos digitais, né, que a gente costuma dizer, tá? Que então dados é uma coisa um pouco mais cotidiana na cultura, mas a leitura é assim, tenta transformar teus dados em insights, mas não a partir do dado que você tem, mas do insight que você precisa. O que eu preciso saber? Eu preciso saber disso, então eu vou precisar dessa informação. Eu não preciso fazer aquela ficha que às vezes você faz para ser registrado no lugar, aquela ficha com 50 perguntas. Por que, Katsu, eu estou respondendo isso tudo? Né? Qual é o que alguém está gerando de inteligência, como você falou, sobre isso? O que eu preciso saber dessa pessoa? Às vezes não preciso saber nada. Se eu souber como é que ela navegou, como é que ela visitou a loja, e o que ela tem comprando, olha, qual é a idade, qual é a região que ela nasceu, não tem a menor relevância. Né? Eu concordo. Assim, e mudou muito. Eu gosto muito de uma coisa que você trouxe, que ficou... Nossa, e agora o que eu vou fazer com tudo isso? Exatamente. Na verdade, você tem que fazer as perguntas certas, né? Exatamente. O que eu tenho que aprender? Onde que eu tenho que cavar para entender? Para dar o próximo passo, para crescer, para expandir, para esse produto que eu não consigo. Enfim, vai depender muito da natureza de cada negócio, mas fazer as perguntas certas. E você falava assim dos players asiáticos, e eu acho que eles entenderam muito mais rápido do que a gente, isso no sentido geral. Tem varejistas que são ótimos, né, trabalhando dados, enfim. E eles entenderam como isso pode ser utilizado como atalho para o crescimento, né? Então, você com um insight pequeno, você pode ficar muito mais relevante. E hoje, muitas coisas são comoditizadas. Então, você tem que ficar relevante para seu cliente, né? Exato. Você tem que ficar especial. E eu sempre falo que os clientes, né, os consumidores, eles vão deixando migalhas, né? Então, você consegue ver, peraí, essa migalha você coleta, a outra migalha, e aí você vai entendendo os caminhos, os comportamentos, e que coisas vão mudando, mas só estar atento a essas migalhas, né? Exatamente. Eu acho que você colocou um desafio importante, que é o que você está fazendo hoje para ser relevante amanhã. Porque se você não for relevante para o seu cliente amanhã, se você não tiver importância para ele amanhã, ele vai olhar outro. Quem fizer isso vai estar à frente. Parece meio simples, meio óbvio, mas a pergunta que você tem que talvez se fazer o tempo todo, né? Ou seja, e ser relevante não é ter dados, é ter exatamente o que você falou, é ter a resposta para as perguntas certas. Se eu tenho a resposta para a pergunta certa, aí eu vou pegar o dado que eu preciso, que às vezes pode ser muito mais simples do que eu pensei, e não essa tonelada de dados que eu tenho que talvez eu não consiga fazer nada com eles. Uhum. Muito bom. E, Enio, essa é para você, né, que esteve na NRF, e esse foi um tema bem falado por lá. Queria que você contasse um pouco das tendências, do que você conversou com os varejistas, o que você mais escutou sobre Retail Media lá na NRF, que é esse super evento. Tá bom. Eu vou querer ouvir a Carolina, que é grande especialista. Eu quero saber tudo desse evento, e por que não fui também? Então, para quem está nos assistindo, a NRF, que quer dizer National Retailers Federation, é a federação de varejo da América do Norte. Ela é mais do que só os Estados Unidos. Ela envolve vários trilhões de dólares de venda nos seus associados. E ela faz um evento todo janeiro, na gélida Nova York, onde se reúne principalmente muito provedor, e todos os grandes varejistas vão e participam lá. E o Brasil é a maior delegação internacional na NRF há talvez 10 anos, pelo menos, que eu me lembre. Tá? Ou seja, a quantidade de brasileiros que vão é muito significativa, então é um momento muito interessante de aprendizado. Eu costumo dizer uma coisa sempre, nem tudo que passa pela NRF veio para o Brasil, mas tudo que veio para o Brasil passou pela NRF. A NRF olha o mainstream, a tendência, o completamente disruptivo. Ela não é só essas coisas, ela tem varejistas
bastante tradicionais, bastante centenários, até varejistas que estão agora chegando lá. E sim, Retail Media foi um tema... Eu acho que só não foi mais falado que inteligência artificial e GenAI, porque também ninguém ganha desses assuntos hoje em dia, né? Mas Retail Media foi um tema muito falado. Desde uma perspectiva básica, e aí, Carol, eu quero que você trabalhe um pouco isso para a gente, da exploração dos ativos físicos de uma loja, né? Os displays, a mídia básica, tá? Até o uso realmente, aí eu vou dar alguns exemplos de coisas que a gente falou bastante, foi um tema muito utilizado, aparentemente é uma visão global dessa tendência de retail media, tá? de uma forma de rentabilizar uma nova fonte de renda, eu monetizar o que o varejo tem mais de rico, que é o contato com o consumidor, seja digital, online, social, seja o que for, ele tem esse contato com milhões de pessoas, tudo no varejo é na tonelada, né? São milhões de pessoas, milhões de tickets, milhões de produtos, tudo é na tonelada. Então, tem uma riqueza de informação, de monetização, e a gente olha o Retail Media não apenas numa perspectiva de eu monetizar e simplesmente ganhar dinheiro com isso. É como é que eu crio uma experiência melhor, e vai muito na linha do que você estava falando, Carolina, de eu ter a mensagem certa na hora certa no meu consumidor, na hora que ele precisa. Eu vou dar um exemplinho super simples, uma experiência interessante na Amazon Fresh. A Amazon Fresh é a nossa, para quem está nos assistindo, é uma rede de varejo, mercado da Amazon nos Estados Unidos. Tá? E lá utiliza muito aquele carrinho digitalizado, onde você tem um leitor ali, então você vai colocando os produtos no carrinho, ele já vai lendo e já vai automaticamente ali já fazendo o teu checkout. Então você pode depois ir embora direto, você se registra. É uma experiência muito interessante. Assim, a gente tem vídeos apresentando. Você fez? Eu fiz. Ah, parece que você está roubando, né? Isso é muito esquisito. Eu fiquei olhando assim, aí tinha uma pessoa, eu falei, tudo bem. Ele me olhou como falando, óbvio que está tudo bem, já está tudo aí, já está no seu cartão. Já está no seu cartão, exatamente. É uma experiência que assim, o americano comprou, tá, como experiência. Agora, tinha um negócio muito interessante. Você está andando com o carrinho tem aquele display grandão assim na tela, né? Você está andando com o carrinho e no teto da loja tem uns QR Codes deste tamanho assim. Uns QR Codes desse tamanho, lá no teto. E ele está aqui embaixo vendo onde está o QR Code. À medida que ele está andando, ele vai te indicando as promoções que estão ali em promoção na loja, exatamente na região que você está. Então você olha, que legal, esse chocolate está em promoção, você vai levantar o olho e vai dar com o chocolate na tua frente. Você não vai ter que atravessar a loja, não foi um negócio que você recebeu em casa, no e-mail, não, ali. Tá? Então é muito interessante como experiência de retail media, tentando ativar e criar aquela compra talvez impulsional que você não compraria, mas que você olha aquela promoção ali, sei lá, mostarda com mel, chocolate ou um produto de limpeza e você efetivamente pega e põe e coloca para dentro. Então, esse tipo de experiência foi muito discutida lá, tá? Na NRF. Acho que deu talvez isso aí, papo com outro café, mas a combinação disso, do poder disso com inteligência artificial, efetivamente é bastante significativo para transformar a experiência de loja. Nas lojas da Whole Foods, agora você começa a ver vários displays nas várias seções das lojas, cuja ideia é que aquele display possa depois interagir com quem está ali. Eu possa, de fato, interagir com quem está ali, se eu estou com o aplicativo aberto. Enfim, tem uma jornada pela frente que está se começando a pensar, que vai ser bastante interessante. Mas, Carolina... Eu estou, assim, sorrindo por dentro, porque isso no online existe há séculos. É isso. Século não, mentira, estou exagerando. Mas, assim, para o efeito dramático. Mas é uma coisa que quem começou no online, então eu vou voltar para uma época tenebrosa, que é a pandemia, né? Muitos varejistas começaram diretamente no online. Então eles tiveram que consumir esses conhecimentos, né, de quem entrava na loja, que nunca fecha, e começar a ser relevantes, a aprender e a melhorar, e a mostrar, e a não mostrar, e a juntar. Então, que esse comportamento, não é nem comportamento, esse mindset, né? E a ter um pouco de humildade, porque
existe talvez um varejista mais tradicional que não, eu sempre fiz assim e sempre funcionou. E agora não funciona pelo mercado, pelo tempo, Não, calma. Você pode aprender e entender por que não está funcionando. Então, tem um pouco de humildade e falar, eu vou aprender porque meu consumidor está me ensinando, né? Então, que essa tendência está indo para o mundo físico, eu fico muito feliz, né? Porque eu sei que dá certo. Mas eu vou te falar, você falou, todo mundo fala de retail media, né? Vou te falar um número. Quanto você acha que cresceu ano passado no Brasil o investimento em retail media? Não sei. Chuta aí. É mais de... O que é um número grande para você? 20%? Não. Dobrou de tamanho? Quase. Cresceu quase 40%. Nossa, no mercado que cresceu, numa economia, num PIB, cresceu 3, né? Só no Brasil. Pois é. O investimento no total, no digital, cresceu 13%. Então, assim, no mínimo de 3 a 4 vezes a mais o que o retail media está crescendo. Claro, a base é menor. Esse ano vai fechar com $1 bilhão só no Brasil. E o mais interessante é que ele vem crescendo nesse ritmo pelos últimos 3 anos. E vai continuar. Então, assim, ainda tem muito espaço. Pelo burburinho, né? Usando só uma brincadeira, quer dizer, pelo burburinho que teve na NRF, definitivamente é uma agenda que está no radar de todo mundo, do varejo, como algo que é muito curioso o que você falou. No digital está... Batido. Pacificado. E a gente começa a ver isso chegar na loja física e aí conecta com um ponto interessante, porque aquilo que a gente falou, essas tecnologias ficaram mais acessíveis. Eu consigo levar essa coisa. Esse carrinho hoje lá da Amazon Fresh, a bateria dura o dia inteiro. Ele coloca para carregar de noite o carrinho, de manhã, abre a loja, o cara pega, roda o dia inteiro aquele carrinho e não precisa recarregar, não tem o risco da pessoa no meio da loja, não tem mais nada de risco. Porque já teve isso. Então, assim, essa experiência, ela de fato... E vamos combinar, né? Quer dizer, nos Estados Unidos ainda hoje, sei lá, 82%, 83% do varejo ainda acontece na loja. Não quer dizer que ele nasceu na loja, não quer dizer, mas ele acontece na loja. Cara, que lugar perfeito para você trazer experiência, trazer conteúdo, trazer informação, né? Mas assim, vou te falar, a pessoa que está na loja física, ele está online. Desde que acorda. Isso, desde que acorda. Porque nós temos 100% de pessoas conectadas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, você tem mais celular do que humanos, né? Então, você sabe que a pessoa está conectada. E não é outro, não é um dublê que vai na tua loja. Não. É o mesmo, que ele está pesquisando seus produtos, que ele fez uma comparação. E você já consegue reconhecer. Mesmo que você não tenha a tecnologia tão avançada que tem a Amazon de um carrinho, enfim, tem um investimento. Mas que você conheça o seu consumidor, com certeza. Agora, você tem que entender quais são os sinais que você tem que ler e incorporar. Isso. Porque ele já fez uma pesquisa. Então, de repente, quais são os produtos que estão mais casados? Fralda vai com leite. E se fralda for com cerveja? Você acha que não? Te garanto que sim, tá? Tem uma pesquisa também. Então, assim, e essa informação talvez você não consegue pela infra, pelos recursos, saber na loja, mas online te fala. Então, você pode fazer mudanças físicas na tua loja para maximizar o teu resultado com insights e com os sinais que você pegou online. Então, isso já todo mundo pode fazer, né? Tem um grande varejista brasileiro que estava contando outro dia que ele fez uma experiência em que ele descobriu, porque quando você fala, né, em churrasco, você pensa em churrasco de cerveja, você pensa em... Cara, e ele descobriu que uma coisa que combina muito exatamente para isso, churrasco e café. Churrasco e café. Então ele fez toda uma campanha em cima de estimular a venda de café para quem estava comprando carne, etc. E aumentou, como você falou, nessas escalas, 10 vezes, 15 vezes, o consumo para aquele conjunto. Ou seja, como você falou, conhecer bem os sinais e poder entregar a mensagem, né? E assim, eu vou te falar, falando isso, que parece muito óbvio, mas agora todo mundo consegue acessar.
que é você acompanhar teu consumidor ao longo da vida dele. Isso. Com você, né? Por isso que eu falava no início da construção de marca, da confiança, da lealdade e tal. Você vai acompanhando. Então, hoje você consegue saber a etapa do momento que ele está. Porque primeiro ele está pesquisando um apartamento de 40 metros, é um estúdio, é o que dá. E aí, as férias, então o tipo de hotel que ele... Tudo isso te funciona. Aí, num outro momento, ele começa a pesquisar coisas diferentes. Aí, um dia ele comprou fralda. Fala, opa, alguma coisa mudou cresceu aqui. Então, eu vendo carro, vou aproveitar esse sinal, porque acho que talvez está na hora de comprar um carro maior. Então, assim, esse é só um exemplo de como você pode usar esses sinais no teu entendimento para maximizar e estar no momento que é relevante, né? Exatamente. Acho que a dica está aí. Muito bom. O papo tá muito bom, mas agora eu vou chamar um quadro super legal que se chama IA no Varejo, com o nosso super especialista Breno Silva, que vai mostrar um pouco na prática como isso funciona no varejo brasileiro. Vamos lá! Obrigado, pessoal. Hoje eu estou de volta com aquela demo da loja de varejo. Como eu já disse, essa demo está presente no nosso GitHub da AWS. Então, qualquer pessoa pode ir lá explorar, ver quais tecnologias estão sendo utilizadas. Nesse caso, é uma loja simulada, né, uma loja de demonstração. E eu estou logado com um usuário que chama Robert. Ele tem 22 anos, é um homem que está interessado em tênis, sapatos, joias e móveis. Então, como vocês podem ver, minha tela inicial já tem um pouco a ver com o que é o gosto dessa pessoa que está logada. Como que eu fiz isso? A gente tem um serviço na AWS que chama Amazon Personalize. Esse serviço foi baseado em todos os modelos que a própria Amazon.com utiliza para personalizar a experiência do cliente. E com isso, eu consigo fazer diferentes formas de personalizar essa experiência do cliente que está no meu e-commerce. Então, por exemplo, conforme eu navego, vocês podem ver aqui embaixo que tem produtos similares ao que eu estou navegando. Isso aqui foi inferido com Machine Learning, com base nas minhas preferências, com base no que eu estou navegando e também com base, claro, no meu catálogo de produtos. E conforme eu interajo com esses produtos, vamos pensar em interação como um clique, por exemplo, eu posso levar em conta o tempo que esse cliente fica aqui, eu posso considerar uma interação adicionar o produto no carrinho, comprar o produto, e aí conforme essas interações vão acontecendo, eu vou personalizando cada vez mais a experiência desse cliente. De forma que, agora que eu já naveguei um pouco na loja, vamos voltar para a página inicial, já tem algumas recomendações baseadas no que eu estava navegando, que tem a ver mais com joias, etc. Além disso, tem vários outros tipos de modelos que eu posso usar aqui com o Amazon Personalize para, por exemplo, entender o que compradores que compraram o mesmo produto que eu estou interessado estão comprando. Então, ele pode me sugerir outras coisas para eu navegar nessa loja. Eu posso promover produtos. Por exemplo, eu tenho um produto novo, ninguém interagiu com esse produto ainda, então ainda não tenho muitos dados para saber quem vai estar interessado nesse produto, então eu posso promover ele e ele vai aparecer com uma maior frequência. Eu posso ranquear as pesquisas. Então, se eu já tenho certos interesses e pesquiso algum produto, com base nos resultados que voltaram, eu posso ranquear e colocar os mais relevantes para aquele cliente primeiro. Essas, entre outras soluções, vocês podem construir usando tecnologias da AWS. E agora é com vocês, pessoal. Obrigado. Obrigada, Breno. Foi muito bom. Bom, Carol, agora eu queria falar um pouco, focando em Amazon Ads, como que vocês estão ajudando as marcas, né, a maximizar o valor de todos esses insights dos clientes? Ótima pergunta. Eu acho que é uma pergunta que qualquer varejista fala, tá bom, mas me ajuda, né? Porque não é uma coisa que é o meu core business, não é a espinha. Eu quero vender. Agora, como se faz tudo isso? Então, a Amazon coleta milhões de sinais, né? Do teu cliente e de outros clientes, dos consumidores, porque não é essa de, meu consumidor. Não, um consumidor hoje consome uma marca, tem um comportamento, tem os interesses, né? Então, todos esses insights a gente coloca à disposição no nosso AMC, né? Que é o Amazon Marketing Cloud.
E é o lugar onde você pode acompanhar esses insights, você pode entender o resultado do seu investimento, você pode fazer testes também com a sua comunicação. Então, você fez um anúncio de áudio, qual que foi o resultado, o anúncio de vídeo, que a gente chama de display, que é de imagens, e testando, né, o que funciona melhor. E dependendo do seu objetivo, a sua métrica de sucesso vai ser diferente, né? O que eu quero? Eu lancei uma nova loja, eu quero visibilidade, eu quero tráfego, né? Ótimo, beleza, vamos otimizar para tráfego. Não, estou com um produto novo, mas eu estou testando, ainda não sei qual que é o price point ideal. Ótimo, perfeito. Então, o que você quer é awareness de um produto específico. Vamos encontrar audiência que casa bem com esse produto. Ou eu quero conversão. Eu estou numa época, volta às aulas, eu estou com um monte de mochila, preciso mandar bala para as crianças. E então a gente otimiza para o que a gente chama de conversão, né? Que é o finalzinho do funil, a parte de vendas. Então, todos esses insights, esse resultado das suas campanhas, o retorno do investimento ficam disponíveis para você fazer testes, melhorar e continuar crescendo. Então, é uma coisa contínua? Você não para. Não para, né? Não para. Isso não quer dizer que você tem que trabalhar 24 horas, tá bom? Uhum. A gente faz esse trabalho para você. Mas você tem que alimentar, né? Até porque vai mudando, é dinâmico. E uma coisa que é importante aqui lembrar, não existe barreira de entrada nem de saída. Qualquer um pode acessar. E o teu cliente a qualquer hora pode decidir migrar. Então, por isso que é tão dinâmico. Entendi. E a gente tem que estar incorporando isso de maneira natural, e não com uma coisa pesada, sabe? Tem que ser uma coisa relevante, que faz sentido, que ajuda. Entendi. Muito bom. Enio, pensando em tudo isso, quais são os principais desafios que você enxerga na implementação de IA em mercados emergentes como o Brasil, né? Especificamente falando de retail media? Bom, isso é papo para uns 3 ou 4 cafés, que certamente não vai ter tempo de a gente falar hoje. Eu diria o seguinte, quer dizer, tem acho que dois aspectos extremamente importantes nessa história. Um é a questão do dado, tá? Ou seja, tanto para você usar todos os elementos de inteligência artificial, quanto para usar todo o potencial que o retail media pode fazer ao longo do tempo, né? Que de novo, são jornadas, nada disso não tem passos miraculosos, não tem magia negra, não tem varinha de Harry Potter, tá? Você, de fato, é uma jornada, tá? Dados e ter uma estratégia de dados é bastante importante, é fundamental. Se você não tiver uma estratégia de trabalhar seus dados, que sim são os principais ativos que permitem você se diferenciar, criar uma relevância, uma experiência diferente para o seu consumidor, para dar poder a todos os modelos de inteligência artificial para ajudarem a entregar uma experiência melhor para o teu consumidor e fazer ele mais fiel e aumentar essência, frequência, valor. Essência, frequência, valor. Eu adoro esse trinômio. Então, assim, esse é o primeiro grande desafio. Mas aí vem um aspecto importante, que até a Carolina já comentou um pouco mais cedo, que é você entender essa cultura. Digitalização, transformação digital não é digitalizar o que é físico, é transformar a forma de fazer. Tá? Não, agora eu vou digitalizar o que eu fazia fisicamente. Entendi. Você só mudou a ferramenta, mas você não mudou o modelo mental. Você precisa mudar o modelo mental. Tá? Hoje, o teu consumidor chega na tua loja sabendo, às vezes, muito mais que você, o teu vendedor, que o teu colaborador de loja. Tá? Por quê? Porque ele está muito empoderado. Essa é uma diferença muito grande. Hoje, o consumidor está empoderado. Então, se você não utilizar os dados, os sinais que ele te entrega, para você poder entregar valor na relação com ele pode procurar outro. Tá? Ele pode continuar com você, mas ele pode, de fato, procurar outro, e se alguém entregar isso. Então, se eu pudesse, talvez, de forma simples, comentar, essa coisa é um pouco mais complexa, mas eu diria que uma questão da cultura, é uma questão cultural fortíssima, tá? Alta liderança, até a operação, tá? Mudar a cultura, entender que a
compra na loja pode ter começado num online, numa propaganda, numa rede social e está realizando na loja. E vice-versa, o cara foi na loja, olhou, gostou, experimentou, mas deixou para comprar depois porque ele não queria comprar ali na hora. Entender essa cultura e que isso está tudo bem e que isso é ótimo. Não é que eu perdi a venda na loja, eu ganhei a venda no cliente. O centro de gravidade passa a estar no cliente. Acho que entender isso é fundamental em termos de cultura. E o segundo aspecto, que é um grande desafio, é você, de fato, entender que dados é, de novo, o seu petróleo. É a forma que você tem de informação e que você vai conseguir criar jornadas e entregar valores diferenciados. Só se eu posso agregar, assim, existe sempre a crença que custo vai resolver tudo, né? E é um ponto assim, bem dolorido para o varejista, né? Que muitas vezes as margens são apertadas, então não é só custo. É uma estratégia, pode funcionar, sem dúvida, mas olha só, se você conhecer esse consumidor, qual que é a dor, por que ele está vindo? Eu tenho alguns clientes, né, que eles conseguiram criar produtos em função do que eles aprenderam do consumidor. Então, vou te dar Isso mesmo. Vou te dar um exemplo. Existe cada vez uma tendência de adultos jovens morando em lugares pequenos. Então, a tradicional geladeira, essa de 2 portas, linda, que tem, não existe mais. Eles não conseguem vender para esse... Não estou generalizando, né? Mas é uma tendência, é uma coisa que nós conseguimos aprender em função do que meu potencial consumidor está fazendo, as dicas que ele está me dando, né? Eles criaram, adaptaram o produto para poder atender essa demanda. Isso, assim, claro, uma geladeira tem uma infra, mas isso dá para fazer em qualquer escala. Né? Esse é um bom exemplo que você está falando. Estou atrapalhando o tempo da Laura, daqui a pouco ela... mas esse exemplo que você falou é muito interessante. Esse é um novo cenário. Hoje, eu estava lendo esse número, algo como 30% ou 40% das novas residências que foram oferecidas no mercado brasileiro eram de apartamentos de abaixo de 45 metros quadrados, onde eu não tenho freezer, tá? Onde a minha geladeira não pode ser aquela geladeira, exatamente aquela geladeira 2 portas, com aquele... Não tem mais nada disso. Então é o seguinte, mais do que nunca, o mercado de proximidade ganha valor, porque eu não posso chegar em casa com um carrinho abastecedor de compra, porque eu não tenho onde guardar. Então eu vou fazer compras com mais frequência e com mais... Então, se eu entendo que o meu consumidor agora está consumindo dessa maneira, como é que eu me adapto e como é que eu ativo ele para que ele compre a coisa certa? Para que ele entenda, para que eu tenha o produto, essa coisa do produto certo. Será que eu preciso ter aquela balde deste tamanho de água sanitária ou eu deveria estar vendendo o menor? Porque não é porque ele não acha, não é que não seja mais econômico isso aqui, mas é que ele não consegue, não tem onde guardar na casa dele. E às vezes o custo não é nem exatamente o que diferencia, né? Porque a dor é outra. E muitas vezes até é uma coisa mais superficial, né? Não, eu quero ter um objeto que seja interessante, que seja decoração, sabe? Nem sempre é o mais barato, que é uma mentalidade muito do varejista. Mais barato, melhor, vou vender, né? Exato. Muito bom. Eu acho que assim, estamos perto do fim, infelizmente, tem bastante coisa que a gente gostaria de conversar ainda, mas eu queria que você comentasse um pouco, Carol, um pouco das métricas. Quais são as métricas mais relevantes que as marcas devem considerar quando elas estão avaliando o sucesso das campanhas, pensando aí em retail media? Ótimo. Seria só a venda, efetivamente? E como que a Amazon Ads também está inovando nesse aspecto? Tá, ótimo. É fundamental que você saiba o que você quer saber, né? Que você entenda qual que era o teu objetivo inicial, né? Isso é fundamental, porque se você não sabe para onde está tirando, você também não sabe o que você pode recuperar, né? Então, esse é um erro muito importante, porque quando eu inicio uma campanha de comunicação, de mídia, tem um investimento, ele não precisa ser alto, mas ele precisa ser eficiente, né? Ele precisa trazer o que eu coloquei ele para fazer. Assertivo, né? E saber, né, qual que é o objetivo principal. Existem objetivos secundários, mas eu vou fazer um lançamento de produto, eu quero visibilidade. Eu tenho uma marca nova, eu fiz uma lavagem de cara da minha marca, né? Eu comprei uma outra empresa e agora somos 2, eu quero entender essa consideração.
E lembrando que é uma jornada, né? Então, ela começa do mais amplo, que é a consideração, conhecer a marca, e depois vai afunilando, ok, a seleção, a escolha e a conclusão, que é a venda. Então, eu, quando vou entender o sucesso dos meus investimentos, das minhas campanhas, eu tenho que saber o que eu quero atingir, né? E, em função disso, ser bem justo em qual vai ser esse KPI, né? Esse ponto que vai me dizer você teve sucesso. Eu quero vender, estou no momento de alta temporada, né? Um exemplo de vidas passadas, um cliente, ele vende etiquetas para a escola, né? Então, tem 2 momentos do ano que tem que vender tudo, né? E tem que se organizar para etiqueta para sapato, para mochila, para caderno, tudo. Então, aí o único KPI é quanto eu consegui vender. Quanto eu consegui vender de cada produto, né? Qual que é meu nível de estoque? E isso informar. Estou vendendo agora muito para mochila, muito etiqueta pequena, vamos aumentar a produção disso. Então, me permite também aprimorar os meus processos internos. E a Amazon coloca tudo isso à disposição. A métrica que você quiser, sempre desde, né, que você saiba o que você está buscando. Né? Muito Exato. bom. Bom, mais uma vez queria agradecer a presença de vocês aqui. Acho que o papo foi super legal, foi super enriquecedor. E obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Muito bom. Obrigada.